Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Esse é o nosso último vídeo sobre desenvolvimento, sobre a sociologia do desenvolvimento. A gente vai falar das mudanças na perspectiva sobre o desenvolvimento ali a partir da década de 90 e nesses primeiros anos do século 21. A primeira mudança que a gente vai falar é o índice que você já deve ter ouvido muito falar sobre ele nas disciplinas de administração, em geografia, sociologia também já citou e a gente vai falar de novo sobre ele aqui, que é o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, ele surge na década de 90 a partir de uma percepção de que o desenvolvimento buscado pela humanidade não era apenas um desenvolvimento econômico, que falar apenas em desenvolvimento econômico não era suficiente para garantir o bem-estar das populações. E por que na década de 90 surge essa preocupação com o desenvolvimento humano, além do desenvolvimento econômico? Porque a década de 90 observou que as políticas neoliberais propagandeadas por Reagan e Thatcher na década de 80 não estavam dando o retorno desejado. Isso porque, como a gente viu no vídeo anterior, o desemprego na indústria aumentou, a pobreza em algumas populações aumentou, as diferenças sociais aumentaram. Então aquele desenvolvimento que se esperava com o neoliberalismo não aconteceu. A industrialização, o neoliberalismo ajudou a industrialização de alguns países, como por exemplo o Brasil. O Brasil se industrializou com medidas neoliberais. E esses países que estavam se industrializando com as medidas neoliberais passaram a ser conhecidos como países em desenvolvimento e depois passaram a ser chamados de países emergentes, para diferenciar dos subdesenvolvidos. Mas, na verdade, assim, na prática, era países desenvolvidos e os emergentes eram um eufemismo para subdesenvolvido. Eram países que ainda não eram desenvolvidos, mas que estavam adotando as medidas neoliberais e acreditava-se que iam se desenvolver em algum momento. Só que os efeitos dessa industrialização no modelo neoliberal teve efeitos contraditórios. De fato, os países tiveram crescimento econômico, a economia desses países cresceu, o Brasil teve um crescimento muito grande na economia. Mas a concentração de renda, o analfabetismo e a mortalidade infantil continuaram altos. Então você teve o crescimento econômico, mas você não teve um desenvolvimento social. Vamos lembrar dos vídeos anteriores, Celso Furtado diferencia crescimento de desenvolvimento? Pois bem, o neoliberalismo trouxe crescimento, mas não trouxe desenvolvimento. Nesse contexto, aí na década de 90, um pensador indiano chamado Amartya Sen e um pensador paquistanês chamado Mahbub-ul-Haq, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome dos dois, eles desenvolveram o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que era um índice para medir não só o crescimento econômico, mas para medir o desenvolvimento humano dos países e das sociedades. Então, além do crescimento econômico, eles levam em consideração índices como expectativa de vida e acesso à educação. Então, a gente tem ali, ali do lado esquerdo, tem ali aquela representação falando, o índice de desenvolvimento humano leva em conta a ideia de uma vida longa e saudável. Então, a esperança de vida ao nascer, expectativa de vida, qual a média de idade com que as pessoas morrem na sociedade, quantos anos as pessoas vivem em média. Quanto maior a expectativa de vida, mais desenvolvida é aquela sociedade. Acesso ao conhecimento, índice de escolaridade da população adulta, índice de fluxo escolar da população jovem. Fluxo escolar é ir passando pelas séries de escolaridade no tempo certo. Então, acesso à educação, o acesso à saúde, expectativa de vida, tudo isso é levado em consideração. E, além disso, um padrão de vida digno, ou seja, não só o PIB, não só o Produto Interno Bruto, mas a renda per capita, a renda de cada pessoa e o poder de compra e o que é feito com essa renda. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano leva em conta vários aspectos, não só a riqueza de um país, mas o que é feito com essa riqueza, se essa riqueza é transformada em condições de vida dignas para as pessoas. Então, saúde, educação, condições de vida
passam a ser mais valorizados do que única e exclusivamente o crescimento econômico. Então o IDH hoje é um índice muito mais importante, muito mais relevante para as análises feitas internacionalmente do que somente o crescimento econômico. Então, a gente tem essa mudança de perspectiva a partir da década de 90 do século XX. O desenvolvimento humano ele é priorizado em relação ao desenvolvimento econômico. E é também nesse contexto que surgem, junto com o IDH, junto com esse novo índice, surgem também novas perspectivas de análise do desenvolvimento. Então, a sociologia do desenvolvimento que se preocupava até então, basicamente, com o desenvolvimento econômico, vai pensar no desenvolvimento integral do ser humano. Então, o desenvolvimento humano prevalece sobre o econômico, ele é mais importante. O meio ambiente também se torna uma variável dentro do desenvolvimento. Então, a preservação, o uso consciente, o uso racional dos recursos naturais também faz parte das perspectivas de desenvolvimento. Um país que cresce sua economia destruindo o seu meio ambiente não está tendo um desenvolvimento sustentável, né? Surge a ideia do desenvolvimento sustentável. O país que faz crescer a sua economia, às vezes a economia não cresce tanto, mas mantém as suas fontes de recursos naturais bem preservadas, ele está tendo um desenvolvimento maior do que o país que cresce muito economicamente, mas destrói os seus recursos. O pensador Manuel Castells, nesse contexto também, ele desenvolve uma outra noção relativa ao desenvolvimento, de que num futuro próximo o desenvolvimento não estaria baseado na indústria, mas no conhecimento. E ele chama a época que nós vivemos de era da informação. Então, o desenvolvimento estaria ligado à capacidade de ter informação, de produzir conhecimento e de divulgar esse conhecimento. Então, para o Castells, a informática teria um papel preponderante. Então, a gente estaria migrando de uma sociedade que tem a indústria como paradigma para uma sociedade que tem as tecnologias da informação como paradigma. Então, o setor principal da nossa economia estaria ligado à informática, segundo o Manuel Castells. E por que a informática? Porque a informática ajuda no acesso à informação, ajuda na conservação da informação e na divulgação da informação. Então, para ele, as sociedades se desenvolveriam mais e melhor com investimentos na área de tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação seria determinante para o desenvolvimento das nações. O desenvolvimento de um país estaria ligado à sua capacidade de desenvolver tecnologias da informação. Outra discussão que entrou aí já no século XXI é a ligação entre desenvolvimento e segurança. Mais precisamente entre o desenvolvimento como uma ferramenta para se combater o terrorismo. O terrorismo ganhou uma proporção muito grande no mundo a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001. Antes, o terrorismo era visto como algo isolado, assim, eram ações isoladas de grupos específicos em situações muito marcadas. Com o atentado às Torres Gêmeas, o maior atentado terrorista de que se tem notícia, o terrorismo ganhou outra proporção. O terrorismo que antes era de grupos específicos contra grupos específicos passou a ser de grupos específicos contra países inteiros. E o desenvolvimento passou a ser visto como uma forma de combate ao terrorismo na medida em que, quando uma população tem desenvolvimento humano, essas pessoas estão menos vulneráveis às ideologias que levam elas a se tornarem terroristas. Então, essa relação entre desenvolvimento e combate ao terrorismo também passou a fazer parte dessas discussões. E para o século XXI, a ONU fez a Declaração do Milênio. A Declaração do Milênio tinha ali uma série de objetivos a serem conquistados para o desenvolvimento humano. Esses objetivos deveriam ser alcançados até o ano de 2015. Nós estamos em 2020, quando esse vídeo está sendo gravado, e ainda não atingimos todos eles, mas a gente pode colocar o que a ONU chama de metas do milênio, né? São as metas para serem alcançadas. O que significaria, né,
ter um mundo mais desenvolvido, seria a partir desses objetivos, que são eles. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. Estamos, infelizmente, muito longe de conseguir isso, e, infelizmente, no Brasil, a gente tinha saído do mapa da pobreza, não erradicado a fome e a extrema pobreza, mas levado isso a níveis muito baixos, e, infelizmente, nos últimos anos isso tem crescido. Os últimos anos, eu estou dizendo os últimos 3, 4 anos. Antes disso, a gente tinha conseguido diminuir a fome e a pobreza a níveis muito baixos, e esses níveis estão crescendo nos últimos anos. Atingir o ensino básico universal, isso era uma outra meta da ONU, que todas as crianças tivessem acesso à escola. E, infelizmente, nós não temos todas as crianças na escola, e as crianças que estão na escola, muitas delas estão na escola, mas não estão no nível de conhecimento adequado à sua série e à sua idade. Promover a igualdade entre sexos e a autonomia da mulher. Basicamente, combater o machismo, a misoginia, garantir que mulheres recebam salário igual ao dos homens quando exercem as mesmas funções, combater a violência de gênero, o feminicídio. E, infelizmente, tudo isso está presente na nossa sociedade ainda. Mas acabar com isso seria uma forma de desenvolvimento. Reduzir a mortalidade infantil. De novo, o Brasil vinha diminuindo a níveis muito baixos e, infelizmente, nos últimos anos voltou a crescer. Melhorar a saúde materna. O Brasil tem boas campanhas para a saúde da mulher, né, acesso à saúde pública, né, para mulheres, para as gestantes, mas ainda há muito que melhorar. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. São doenças que causam grande mortalidade no mundo. O Brasil, no caso da AIDS, teve durante muito tempo, o Brasil foi exemplar no combate à AIDS, né, no tratamento à AIDS durante muito tempo, mas infelizmente está indo mal em outras doenças. Garantir a sustentabilidade ambiental, né, ter o tal do desenvolvimento sustentável, como a gente já estudou no início do ano, né, e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Fazer com que os países criem mecanismos para que eles cooperem uns para o desenvolvimento dos outros. Então esses são os objetivos que a ONU colocou como metas para o ano de 2015, lá no início do século XXI, colocou para o ano de 2015, e que infelizmente ainda não atingimos. Mas a gente precisa ter como meta e precisa buscar esses objetivos e alcançá-los o mais rápido possível, porque aí a gente vai conseguir ter de fato um desenvolvimento sustentável e para a maioria dos países. No dia que todos os países conseguirem atingir essas metas, a gente vai ter um nível de desenvolvimento adequado para todos os países. E percebam que esses níveis de desenvolvimento não falam em produção, não falam em geração de riqueza, não falam em emprego, não falam em... É desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento puramente econômico. Claro que para erradicar a pobreza e a fome, você precisa de crescimento econômico. Claro que o crescimento econômico vai ajudar a melhorar a saúde, vai ajudar a reduzir a mortalidade infantil, vai ajudar a educação, mas percebam que não é o foco. O crescimento econômico, ele é um recurso para se atingir essas metas, mas ele não é a meta, porque você pode atingir o crescimento econômico sem ter nada disso. Mas o objetivo é conseguir isso, e o crescimento econômico ele é uma forma de ajudar a conseguir esse desenvolvimento humano integral. Bom, ainda falando de desenvolvimento, como eu falei, o nosso próximo tema será a globalização. E a globalização ela tem se tornado um conceito-chave quando a gente fala de desenvolvimento. É muito difícil falar de desenvolvimento local sem falar do desenvolvimento global hoje em dia. E a globalização ela se tornou um conceito-chave para a sociologia, para a economia e para a política. Quando a gente fala de globalização ou de algo global, basicamente a gente está falando da dinâmica do mundo capitalista a partir da década de 80. Tem gente que fala de globalização desde o século XVI, com as grandes navegações, tem gente que fala de globalização no século XIX, com o neocolonialismo, mas o conceito de globalização ele se refere à política a partir da década de 80 do século XX, então é um contexto recente, a gente está falando de 40 anos da história da humanidade. E por que esse contexto a partir da década de 80? Porque a partir da década de 80 a gente tem de fato
assim, a consolidação de uma economia de fato internacional. Não que antes não houvesse, já havia uma economia internacional, mas uma economia que depende muito pouco da ação dos estados, em que as empresas conseguem ter uma ação global com muito mais facilidade. Muita gente entende a globalização como uma perda de poder do Estado Nacional. Vem a globalização até como algo negativo, como que os Estados nacionais, os governos locais perderam o poder e agora quem manda no mundo são as grandes empresas multinacionais ou transnacionais. Então, o Estado perdeu o poder, a economia interna perdeu o poder, então que existe uma grande economia internacional dominada pelas grandes empresas e os estados são apenas marionetes das grandes empresas do contexto internacional e que abrem espaço para essa economia internacional e para as organizações supranacionais, como as corporações, os bancos e as agências multilaterais. Então, inclusive, até tem uma galera que acha que as agências multilaterais são o demônio, né, do globalismo. Vocês já devem ter ouvido falar de globalismo. Esquece globalismo. Globalismo não é um conceito sociológico, histórico, econômico. Globalismo é enfim, alguns grupos políticos aí que chamam de globalismo uma coisa que nem eles sabem direito o que é. Enfim, globalismo seria uma tentativa da esquerda de dominar o mundo. Basicamente seria isso. Mas não confundam com globalização. Globalização é um conceito sociológico que fala dessas relações internacionais colocadas hoje. Então, dentro desse contexto em que essas relações internacionais são cada vez mais fortes e que a economia tem cada vez menos fronteiras, que as empresas agem de forma internacional cada vez mais, não respeitando as fronteiras dos países, né, agem de forma global, os sociólogos e os economistas passaram a discutir qual seria o novo papel do Estado em relação tanto ao mercado nacional quanto ao mundial. Porque o Estado sempre foi o grande agente, né, regulador da economia em nível nacional. O Estado não tem poder para regular a economia de modo internacional. E a economia está cada vez mais internacional. Então, qual que é o papel do Estado diante dessa nova economia que é global? Né? O Estado ele não tem capacidade, por exemplo, o Estado brasileiro ele não tem capacidade de regular o que uma empresa brasileira está fazendo na China. Né? Os Estados Unidos não têm capacidade de regular o que uma empresa norte-americana está fazendo na Itália. Então, as empresas estão agindo fora das fronteiras dos países. E os Estados fazem o quê nesse novo contexto? Né? Então, com o neoliberalismo ali no final no final do século XX, começo do século XXI, o neoliberalismo ele passou a tratar o desenvolvimento, né, como a gente via, como o controle de gastos e promoção do superávit como forma de se proteger das crises. Ou seja, o neoliberalismo diz o seguinte, olha, o Estado o papel do Estado é ajudar no desenvolvimento. Só que o que é o desenvolvimento no neoliberalismo? O desenvolvimento é, se o Estado conseguir controlar os gastos, se o Estado gastar o mínimo possível, e se ele conseguir criar mecanismos para o superávit, ou seja, né, para que as receitas do Estado sejam maiores do que os gastos, né, que ele não gaste mais do que arrecade, mas arrecade mais do que gaste, o Estado vai conseguir proteger os países das crises. Porque, como a gente já viu em outras aulas, o capitalismo ele tem crise, faz parte do capitalismo. O capitalismo periodicamente tem crises. Então, o neoliberalismo via que o Estado tinha que gastar pouco e ter superávit para ter reservas para agir nos momentos de crise. É só isso. O papel do Estado é tentar evitar as crises. O resto, o Estado não tem que interferir. Então, para o neoliberalismo, dentro dessa economia global, o papel do Estado é evitar as crises locais, ponto. Não tem muito mais o que fazer o Estado. E com o neoliberalismo, o termo desenvolvimento ele foi perdendo espaço. O neoliberalismo não falava tanto de desenvolvimento, porque o desenvolvimento era algo do Estado. E no neoliberalismo o Estado não interfere, então você não fala de desenvolvimento no neoliberalismo. Só que conforme o neoliberalismo foi mostrando que ele não era capaz de superar os problemas postos pelo capitalismo, os debates sobre desenvolvimento foram retomados. Então o Estado voltou a ser um ator importante. Nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais o Estado ser colocado como um ator importante.
Por mais que hoje no Brasil nós tenhamos um presidente e um ministro da Economia que dizem que defendam, pelo menos no discurso, o Estado mínimo, os estudos mostram que o Estado tem um papel importante na economia. E também a ideia antes de que a globalização estava acabando com os estados, tirando o poder dos estados, e que a globalização estava destruindo as economias locais, as culturas locais e acabando com as especificidades culturais, então o mundo inteiro estava sendo dominado pelas culturas dos países dominantes. Hoje em dia já se tem uma visão um pouco diferente. Pensa-se que global e nacional não são excludentes. Você não tem que optar por uma política ou uma economia global ou uma política ou uma economia nacional, mas que dentro de cada nação existe uma perspectiva nacional e uma perspectiva global. Os estados têm que lidar com uma dimensão nacional e uma dimensão global. Então são dimensões complementares, não são excludentes. Então, tanto para a sociologia quanto para a economia, você pode observar os fenômenos com uma dimensão global e uma dimensão nacional. Né? Não são conceitos excludentes, não são concorrentes, não é um ou outro, mas conceitos que se complementam. E o desenvolvimento voltou a ser visto como a principal tarefa do Estado. Então, para que serve o Estado? O Estado serve para ajudar no desenvolvimento das nações. Então, cada Estado vai trabalhar pelo desenvolvimento da sua nação. Então, o neoliberalismo tirou do Estado o papel do desenvolvimento. Mas nos últimos anos, volta a se discutir o Estado como o principal agente de desenvolvimento. Então, o Estado, mesmo nesse contexto global, o Estado ele continua tendo um papel importante para ajudar o desenvolvimento local. E, como eu disse, né, o global e o nacional, o global e o local são complementares, então, sem o desenvolvimento local, não tem desenvolvimento global. Então, o Estado ele é importante para o desenvolvimento local e isso acaba contribuindo para o desenvolvimento global. Mas, como a gente tem que falar de coisas ruins também nos últimos anos, 2008, vocês já devem ter ouvido falar disso, já devem ter estudado sobre isso. 2008 nós tivemos uma grande crise, que alguns comparam com a crise de 29, né, no século 20. Alguns consideram que foi pior do que a crise do petróleo na década de 70. Em 2008 a gente teve uma grave crise que começa nos Estados Unidos e se espalha pelo mundo todo. E ainda hoje a gente tem um ou outro reflexo dessa crise acontecendo. Alguns lugares dos Estados Unidos ainda não se recuperaram, né, dessa crise. Então ela ainda é muito forte. E essa crise, não que ela causou, mas ela evidenciou uma série de problemas sociais relacionados à globalização. Um dos problemas evidenciados por essa crise de 2008, que tem a ver com a globalização, foi o surgimento do que internacionalmente ficou conhecido como NEETs, que é uma sigla em inglês, está ali a expressão em inglês, Not in School, Employment or Training, que quer dizer são as pessoas que estão fora da escola, fora do trabalho ou fora da capacitação. Ou seja, são jovens que não estão nem na escola, nem num curso de capacitação, nem num trabalho. Então são jovens que não têm ocupação nenhuma. No Brasil, esse grupo de pessoas é conhecido como geração nem, que são as pessoas que nem estudam e nem trabalham. E o que esses jovens representam na população mundial? São jovens excluídos da educação, do mercado de trabalho, e hoje eles são uma das maiores preocupações das políticas públicas, porque é um grupo que, historicamente, esses jovens, né, essa idade ali entre 16, 18 anos até uns 20 e poucos anos, sempre foi uma população que ou está na escola, na faculdade, no curso técnico ou trabalhando, eventualmente trabalhando e estudando. Então sempre foi uma faixa da população muito ativa na economia. E hoje nós temos uma taxa de desemprego, de desocupação cada vez maior nessa faixa etária. E isso é muito grave, porque nós temos jovens que poderiam estar ou produzindo algo para a economia, ou se qualificando. E não estão nem produzindo e nem se qualificando.
A consequência é que em médio e longo prazo a gente tem um grupo muito grande de pessoas sem preparo para o mercado de trabalho, sem educação, assim, pessoas desempregadas, sem experiência e sem formação adequada. E aí, quando o mercado de trabalho absorver essas pessoas, a gente vai ter pessoas com baixa qualificação ocupando cargos no mercado de trabalho. E aí, a tendência é que essas pessoas tenham empregos cada vez mais precários, salários cada vez menores, condições de vida cada vez piores. Então a gente tem um risco de que a médio e longo prazo essa geração de jovens que não estudam e nem trabalham sejam adultos com empregos precários, com más condições de vida, e que isso seja cada vez mais comum na nossa sociedade. Então eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre essa geração que nem estuda e nem trabalha, de quais são os problemas, quais são as consequências para uma sociedade de ter uma grande quantidade de jovens sem qualquer tipo de ocupação. Isso pode ter reflexos na violência, isso pode ter reflexos em níveis de criminalidade, isso pode ter reflexos na economia, isso pode ter reflexos sociais. O que vocês acham? Convido vocês a fazer essa reflexão com base no que a gente estudou. Deem uma olhada nos textos que eu coloquei para vocês no PDF, que traz algumas reflexões. Então eu deixo para vocês pensarem sobre. Vai que isso é um tema de redação no Enem, de repente? Pode ser que aconteça. E se vocês quiserem conversar sobre isso nos nossos horários das lives, nos horários de atendimento, fiquem à vontade também para trazer essa questão, ok? Com esse slide, com esse vídeo, eu encerro o tema da Sociologia do Desenvolvimento. O próximo tema que a gente vai estudar é a globalização. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!